Bom dia, bom dia, bom dia! Quinta-feira chegou! Hoje é dia de atendimento presencial. Hoje é dia 18 de 4 de 2024. Estaremos, se Deus quiser, na rua José Paterno, 173. Oh, meu Deus do céu, aqui na cidade de Campinas. Vila, acho que é João Jorge, São Jorge. João Jorge. Meus queridos, aqui esfriou, tá? Mas tá, ó, o tempo tá nublado. Eu dando uma bisoiada aqui, vocês parecem só luz, né? Mas aqui, ó, nuvem, um vento gelado, moço. Que olha do céu. E eu tô sem blusa de frio, mas é porque eu tô enfiado dentro de casa. Porque se eu fosse sair agora, eu já ia ter que botar o casaco. Tá frio, ventando bastante e tudo nublado. Não tá chovendo, mas que tá frio e nublado tá. Professor, se chover vai ter atendimento? Se chover vai ter atendimento. Professor, se der temporal vai ter atendimento? Se der temporal vai ter atendimento. Eu vou lá. Somente se acontecer um imprevisto muito grande, aí eu não vou, né? Aí também não tem nem como avisar, mas aí é outros 500. Mas se eu não for, o seu Edson aparece lá e recebe todo mundo e dá o passe em todo mundo, que o homem já aprendeu a dar passe. Meus queridos, a questão é o seguinte: nós estamos caminhando, fazendo as nossas coisitas, e no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, como dizia o grande poeta. Meus queridos, a vida é assim. A gente vai caminhando, vai fazendo as coisas, vai estudando, e os ensinamentos vão surgindo, as nossas andanças vão nos trazendo sinais, e o planeta vai fazendo o seu caminhar. Professor, aonde que o senhor quer chegar? Vou explicar para vocês. É o seguinte: eu estava lendo os livros, esse aqui eu já terminei, tá? Esse aqui, ó, que é o Mecanismos da Mediunidade. Ele fala muito sobre hipnotismo, hipnose, magnetismo, um pouquinho de magnetismo, é mais hipnose, né? Ele é um livro interessante, bem técnico, bem técnico. Só que é o seguinte, ele é um livro técnico, só que ao mesmo tempo não dá para entender. Como assim não dá para entender? Eu não gosto de uma linguagem muito difícil, uma linguagem muito elaborada. Então eu vou dar uma dica para as pessoas que estão pensando em escrever livros e fazer algumas coisas, principalmente aqui do pessoal que faz com espiritismo, certo? Coisas do Chico Xavier. Os livros, eles precisam ter linguagem simples para entendimento de qualquer pessoa sem instrução. As coisas que o Chico ensinou não pode ser elitizado. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu que leio o livro pra chuchu, eu que sou uma pessoa que lê pra dedéu, eu tive dificuldade imensa para ler esse livro aqui. Um livro que era para eu ler em 2, 3 dias, eu levei uma semana. Porque eu ia começar a ler, falei, deixa eu voltar de novo para ler de novo, porque eu não estou entendendo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Os livros, o espiritual, não faz coisa só para meia dúzia ler, gente. Tirando a Bíblia, que tem muita parábola. Mas escreve simples, com parábolas. E não com linguagens muito assim, sabe? Olha, difícil de ler. As pessoas podem falar assim, não, mas eu li, para mim estava normal. Então você não entendeu nada. Principalmente eu, que sou formado na área, eu fui tentando ver o que está correto e o que não está correto. Eu fui tentando ver o que ele falou de abobrinha e o que ele não falou de abobrinha. O que ele usou linguagem tentando colocar como popular, mas que nada tem de popular e que, em vez de ajudar, piorou tudo. Credo, professor, que horror. Eu tô falando sério. Esse livro aqui, qualquer um que lê isso aqui vai ter problema para entender. A pessoa vai ler, não vai entender nada. Muito pelo contrário. Sabe o que ela vai entender? Que hipnotismo é coisa do Satanás. Deve ser por isso, agora eu estou começando a entender, por que o pessoal do kardecismo acha que hipnose é coisa do Satanás. A hipnose é coisa do demônio. Claro que é.
Só que quando você lê, eles só ficam falando assim: cuidado, só utilize isso se você tiver bom espírito. Só utilize isso se você não quiser fazer show. Só utilize isso se você não quiser se aparecer. É igual a hipnose, é que eu não uso a hipnose. Porque eu não fico assim, fecha os olhos. Agora, imagina que você está num lugar. Agora, imagina que você está indo para não sei aonde. Agora, quem faz isso é o pessoal que faz as projeções astrais. Tá aí, ó. O livro condena, viu? É o que eu fico falando, que eu não gosto. Aqui, ó. O livro fala, não fica brincando disso aí, não. Não fica brincando dessa hipnosezinha, não. Você está se auto-enganando. Tá aqui, moço, tá aqui! Então quem avisa, amigo é. Certo? Esse negócio de fecha os olhos. Agora você imagina que tá não sei o quê. Você vai criando induções. Hipnose. Isso aí, ó, o livro fala não. Certo? Tratamentos com magnetismo, que pode ser por hipnose. Se quando por hipnose, eles falam, não manipule a pessoa. Não pegue e fala que ela tá linda se ela não tá linda. É um exemplo, tá? Não tô falando que tá escrito isso, não. Mas só tô explicando como é que seria. Não pega e fala que tá tudo incrível ou que manda ver, fazer coisa. Olha, isso aqui agora, essa maçã virou uma cebola. Ah, e essa daqui agora virou não sei o quê. Agora seu marido ficou lindo, maravilhoso. Não é para fazer isso. Na hipnose está falando ali, no livro está falando ali, certo? Então o que acontece? Eu vou explicar para vocês. O magnetismo, ele é essencial. O espírito utiliza do magnetismo. É crucial para os atendimentos. Tá lá, tá falando que inclusive o passe é magnetismo. Por isso que quando a gente coloca, sem abrir a boca, coloca a mão na cabeça, a pessoa desmaia, desmonta. Porque o nosso magnetismo, quem tem muito magnetismo na mão, quando põe, gera um campo magnético gigantesco, a pessoa plup. E aí você faz o tratamento. Como você faz o tratamento? Eu falando, como é que eu faço os atendimentos aqui? O meu pessoal que já veio fazer atendimento comigo aqui, os poucos casos, porque não é todo dia que eu derrubo gente não, viu? E às vezes passa 2 meses, 3 meses. Quando vem, parece que é um atrás do outro, assim. Aí fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Depois o espiritual para. Ele faz um tipo de um showzinho e depois para. Agora, se eu quisesse lotar o meu centro de atendimento, moço, eu ia fazendo show. Tá vendo, gente? Pá, isso aqui é o poder do Espírito Santo! E pá, pá, pá. Condena isso daí lá. O livro condena. Nisso é bom. O livro é ótimo. Tá escrito de uma forma muito... que é difícil de entender o que é o certo e o que é o errado. Precisa afinar. Então a pessoa precisa ter muita sensibilidade para entender. E aconselho a aprender hipnose, magnetismo, antes de querer dar palestra disso ou ensinar isso daí em qualquer centro kardecista, hein? A pessoa tem que saber hipnose, fazer hipnose para poder explicar isso aqui no centro, hein? Não me expliquem isso sem ter noção. Porque se vocês pegarem condenar a hipnose, condenar o magnetismo, vocês estão cometendo um imenso crime espiritual. Tô falando sério, hein? Não tô brincando, não. Então eu acho que tinha que ter uma explicaçãozinha um pouquinho mais... Porque ele mostrou muitos perigos. Só que ele falou bem pouquinho. Então assim, ó, 10 coisas falando dos perigos, uma só falando da qualidade. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Mas é uma ótima ferramenta. Só não pode usar para fazer ostentação. Estou lendo esse daqui, tô aqui nesse pedacinho já li um tantinho. Tô na página, vamos ver que página que eu tô. 62, comecei ontem. Li só 62 páginas. Esse aqui, Missionários da Luz. Outro livro, achei defeitos também, não sei se alguém trabalha lá na FEB. Por favor, se trabalhar, deixa eu ver se eu acho aqui fácil, aonde que eu achei o erro. Que página que foi? Aqui, ó. Página 15. Tá? Página 15, 2 erros de ortografia aqui que precisa corrigir, tá? Página 15 do livro. Então, infundiam-me. Então, tem M no fim e não é M, é N. E aqui tem um pontozinho que não era para ter,
certo? Então a gente vai lendo, vai corrigindo. Se alguém puder passar para a empresa do livro, pode fazer. Página 15, bem no meio do parágrafo, lá no 1.5, né? Missionários da Luz, da editora FEB. Ainda estou lendo. Deixa eu explicar esse livro para vocês. Esse livro aqui, ele é interessante. Ele é gostosinho de ler porque ele parece uma historinha. O que ele é? Ele é assim. Ele é um espírito que acabou de ir para o mundo espiritual e vai aprender. Ele é como se fosse assim, um estagiário, um espírito estagiário. É um espírito estagiário. Estou falando uma linguagem mais fácil de vocês entenderem, tá? Não pegue ao pé da letra. É só didática. E esse espírito estagiário tem um tutor, então vai ter como se fosse um professor que vai ensinar eles como é que funciona. E esse espírito, acho que é Alexandre e Alex, é um negócio assim, não? São duas pessoas com nome muito parecido, mas vamos lá. Aí, esse espírito começa a ver as coisas, ele leva, né, o tutor, o mestre leva para um centro. Olha, vamos lá no centro tal, na igreja tal, no centro, vamos lá, vamos levar lá no centro. E aí você vai acompanhar e você vai ver as coisas. E ali ele foi mostrando, falando assim, olha só ali o sangue, olha o que acontece. Ó, aquela pessoa pensa muito em sexualidade, olha o que acontece. Olha, aquela pessoa tem muito desgosto na vida. Olha só como é que ele destrói o próprio corpo. Tá vendo aquela guerra que tem? Isso não é vampirismo, isso não é não sei o que, isso aí é a própria pessoa fazendo. E aí eu comecei a entender a linguagem que o pessoal começa a usar nos vídeos de larvas. Meus queridos, o livro chama de larva. Você sabe o que é larvas espirituais? Não é demônio. Larvas espirituais são como se fosse a própria célula do corpo destruindo a própria célula. Então ele coloca como larvas a própria célula que começou a atacar a própria célula, o próprio corpo atacando o próprio corpo. Por quê? Porque a pessoa está numa situação de ódio, uma situação de rancor, uma situação de tristeza, uma situação de ruim. Então ele vai explicando isso. Não tem nada com que a ver de tirar larvas. Vou tirar as larvas. Não se tira. Tá aqui, moço. O povo não tá lendo o livro e tá falando as abobrinhas de larva. E eu sempre fui contra esse negócio de larva. Eu falei, eu não vejo larva. Como é que vocês estão falando que tá vendo larva? Eu já vi bicho pequenininho. Uns bichos, parece uns tatu assim. Isso aí tem. Isso aí eu vejo, eu falo pra você, tá agarrado ali. Aí se arranca, você resolve metade dos problemas. Agora, larva, não sei o que, eu sempre fiquei vendo o vídeo. Agora eu tô entendendo de onde vem esse termo larva. Só que o povo tá distorcendo, tá pegando um livro do Chico Xavier e falando todo mundo de abobrinha, que não tem nada com o que a ver. É essas coisas que me entristecem. Essas coisas que me entristecem. Essas coisas que me entristecem. Ah, e eu tô com um negócio aqui. Teve 2 livros que eu ia receber, mas eu acabei não consegui receber. Tinha uma pessoa que ia me dar 2 livros. Um livro chama Ação e Reação e Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu? É isso? Entre a Terra e o Céu. Esses 2 livros, era para uma pessoa me dar e falou que não vai me dar mais não. Ela até inclusive falou assim, professor, de certa forma para te ajudar, depois se você quiser comprar, eu vou até te ajudar com alguma coisinha, né? Financeira. Eu fiquei muito agradecido, mas são mais 2 livros que eu não posso esquecer que eu vou ter que comprar, tá? Mas enquanto isso eu vou dando andamento que eu tenho esse e mais 2 livros aqui para ler e vamos dando sequência. Aí, meus queridos, aonde que eu quero chegar? Voltando para cá. A questão do livro. Então ele vai falando algumas coisinhas que eu não estava entendendo. E aí ele estava explicando da dificuldade que tem ou da facilidade que tem do espírito controlar ou não o corpo para poder fazer os trabalhos. E aí o espírito, que é o estagiário, começa a fazer as perguntas como se fosse nós, leigos, perguntando.
Mas e aí, então? Mas nós não poderíamos fazer tal coisa? Aí o espírito dava risada. Não, calma, a gente não pode interferir. Não, calma, nisso aqui a gente não pode mexer. Não, a gente vai ajudar ele até tal coisa, mais do que isso, não. Ele precisa permitir. Então, a fé, aquela coisa de deixar de se entregar, é crucial para a cura. Então, eu estava lendo o livro e é que lá onde eu atendo, eu não consigo fazer esse trabalho de preparação do corpo. Mas pelo que eu li aqui no livro, era uma coisa que eu já tinha na minha cabeça e que é essencial fazer. O que é? Uma antessala. Antessala, professor, uma antessala. O que seria essa antessala? Colocar uma sala, só que não da luz verde. Eu aconselharia colocar uma luz roxa, aonde o branco ficaria muito branco. Sabe aquela luz violeta? Onde o branco ficaria muito branco e as outras e dava uma sensação de escuro, como se fosse uma discoteca, mas não tão escura. Tem que ser aquela coisa de 6 horas, aonde dá para se enxergar tudo, mas ao mesmo tempo está mais fechado. Colocar uma musiquinha tipo de água caindo, aquela mesma que eu ensino no curso de meditação. Colocar um negócio de meditação para as pessoas entrarem em estado de meditação, em conexão com o plano espiritual, e ali nessa salinha não colocar cadeiras muito coladas, dar espaços para as pessoas vão entrando em fileiras, e os médiums ficarem fazendo os passes, as coisas, essa energização, não é para fazer o arranque. O arranque tem que fazer antes de entrar nessa salinha. Então eu faria assim, ó, eu olhando as coisas aqui, das técnicas que daria para fazer, que eu acho que seria mais eficiente, seria numa sala normal, num lugar aberto, fazer o arranque para os espíritos capeta sair fora, certo? Depois entrar numa sala aonde vai fazer a meditação e com aquela luz e a energização, ou seja, a regulação de tudo que tem. Aí ou vai embora, porque era só para receber um passe, ou vai para a cirurgia. Aí, moço, eu acho que eu consigo melhorar mais um tanto a cirurgia espiritual e ter mais efeito ainda. Acredito que esse seja o pulo do gato para a gente conseguir melhorar um pouquinho mais ainda o atendimento que nós temos. É que aonde eu estou não tem condição de fazer uma estrutura como tal. Eu não tenho nem gente para trabalhar para fazer tudo isso. O pouquinho que aparece nem vai, às vezes falta mais do que vai. E aí como é que faz? Só tá eu e seu Edson lá. Se for ver mesmo, é eu e seu Edson e acabou, não tem mais ninguém. Tamo ali, vamos lá e tamo que tamo. São os dois comprometidos mesmo com a coisa. E minha esposa que ajuda. E assim vamos. E mesmo assim ainda farta um monte, né? Porque ficou com gripe, ficou com não sei o quê. Mas eu e seu Edson, moço, pensa no seu Edson lá, vai que vai. Pode estar com o que for, vai. E eu também, pode estar que for que eu vou. Eu não tô nem com que aí não, nós vamos mesmo. E é assim que tem que ser, né? Bom, então nós temos essa situação. Agora tem um defeitinho no livro que me confunde na hora de ler. E olha que eu sou macaco velho para ler livro, hein? Mas tem um defeitinho, que é assim. Deveria o livro colocar tutor espiritual e aí colocar a estagiário espiritual, você classificar ele com algum nomezinho, com alguma coisa, para eu saber o que é, e quando tiver os diálogos, eu saber qual é o que. Porque na hora que está o diálogo, eu não sei se é o estagiário perguntando para o tutor, se é o cara que está vivo, que falou, que perguntou. Rapaz, vira um balaio de gato dentro da cabeça. Então é outro livro que está difícil de ler, é um ótimo livro, a história incrível e sensacional. Só que quem escreveu precisa identificar quem está falando. É o ser humano encarnado que está falando agora. É o espírito novo, é o espírito chefe, o patrão lá que está falando. Tem que ficar identificando, porque tá difícil de entender, hein? Tá difícil de entender. Tá difícil de entender. Então, olha, gente, o pessoal aí do FEB, por favor, começa a fazer revisão e vocês precisam ter linguagem de gente simples. Parar de escrever coisas de muito sofisticadas. Não, mas está simples. Não está simples. Não está simples. Eu estou falando para vocês. Outra coisa.
Ainda não li o livro total, então vamos ver o que mais tem. Mas esse pouquinho que leu já deu para dar esse feedback, tá bom? Dado o feedback, vamos continuar os trem aqui nosso? Vamos lá? Meus queridos, o negócio é o seguinte, não sei se vocês andaram vendo, mas, cadê o negócio aqui? Lá em Dubai teve um temporal gigante, estou falando das nuvens das coisas, como é que tá? Teve um temporal gigantesco lá em Dubai. E sabe o que saiu no jornal? Saiu assim, Jornal da Infomoney. Como semeadura de nuvens pode ter provocado a maior chuva da história de Dubai. A técnica de semeadura de nuvens pode ter contribuído, pelo menos em parte, para o evento climático extraordinário. E eles têm razão. Por quê? Porque a partir do momento que você fica criando nuvens artificiais, você aumenta a umidade do lugar. Você aumentando a umidade do lugar, essa umidade ela vai carregar muito mais hidrogênios e muito mais oxigênios, ou seja, moléculas de água. E essas moléculas de água, quando chega num período de temporal, elas vão se juntar para criar as chuvas. Só que se a quantidade de moléculas de água estiverem altas, grandes, em mais proporções, é óbvio que a criação de água e nuvens também aumenta. Então, quanto mais úmido for, mais chuva cai. Porque é a transformação, é o ciclo. Água vira vapor, vapor vira... e aí volta de novo em chuva. Nuvem e chuva. E aí fica naquela coisinha de quarta série, né? Que as crianças aprendem. Então, meus queridos, o ser humano, quando ele começa a brincar de Deus, é maravilhoso. Mas você pode ter certeza do seguinte: brincar de Criador sem de fato entender como se cria é igual uma criança tentando arrumar um computador. Ela pode achar que está fazendo tudo certo e na hora que ela vai ver, ficou sobrando umas 10 peças para fora. Tá ok? Então, só para a gente fazer uma reflexão. Vamos pegar aqui as coisas do planeta, o nosso aqui. O dólar, no câmbio tchaco, não mexeu em nada. 5,10 e 5,30. Tá lá nas alturas e não mexeu nada. Mas caiu o dólar ontem, professor. Caiu, mas o câmbio tchaco não mexeu. Sabe o que caiu? O peso, moço, frente ao dólar. O peso agora tá 850 e 1.100. Pensa numa moeda que está valorizando como nunca. O peso argentino. O peso argentino ganhando força. Ganhando força. Uma moeda que o povo ia jogar no lixo as moedas. Porque estava desvalorizando tanto que não ia valer mais nada. Agora o povo está podendo ter o dinheiro, segurar o dinheiro na mão, e o dinheiro vai valer no outro dia, no outro dia, no outro dia, porque o dinheiro ainda continua valendo. Mas, professor, lá está tendo inflação. Tá até explodir toda a regulação que tem. E a hora que estabilizar a inflação, sabe o que vai acontecer com a inflação da Argentina? Ela vai parar na hora, ela faz assim, pá! Ela vai parar e depois vai vir uma deflação gigante. Porque o pessoal está subindo, só que a moeda continua valorizada. Vai ficar num valor tão grande, os produtos, as coisas, que vai chegar, vai parar e falar assim, não, agora tá demais. E aí começa a cair, porque aí vai entrar concorrência. Aí o pessoal fala assim, vou fazer concorrência, pô, os caras estão trabalhando com uma margem gigantesca, e aí a margem começa a cair de novo e volta dentro de uma normalidade. Então agora o povo argentino está tendo uma moeda forte, os preços ainda estão subindo, mas estão diminuindo a subida, já está lá perto do fim do morro, aí depois ele vai dar uma queda rápida de deflação, que é onde o governo vai conseguir fazer movimentos grandes e o povo vai dar um alívio e vai dar uma alegria muito grande para o povo, uma sensação de que agora estamos salvos, e tão mesmo. E aí a economia estabiliza, moço, e ninguém segura a Argentina, principalmente com o Brasil quebrando as pernas do jeito que está. Ok? E o dólar, então, fechou em R$ 5,24? 23 não sei o que, foi no fechamento. Ele fechou em 5,24. Aí depois, no pós-market, né,
que o dólar fica andando para cima e para baixo, ficou em 5,23, mas o câmbio tchaco não mexeu. Caiu quanto, professor? 0,5%. Uma mixaria, né? Bolsa de valores. Alemanha no 0 a 0 hoje, com uma leve queda de 0,18, como se nada tivesse acontecendo. Está igual a Bolsa do Brasil ontem. 17.755, um valor que eu diria ótimo e razoável, dentro sem loucuras. Já do Brasil está no afundamento aqui sem tamanho, caiu 0,17. E nós estamos em 124,171. Ó que número lindo, hein? Ó 171 aí. E para piorar a Bolsa de Valores, agora começou a ter criptomoedas dentro da Bovespa. Mas, professor, isso é ruim? Para mim, isso é horrível. Mas é a preparação para a moeda digital do Brasil. Eu não gosto de investimento em moedas. Já falei isso para vocês. Quando se investe em moedas, não se produz nada. Somente destrói. Moeda não deveria ser algo para investimento. O investimento se deveria fazer em empresas, não em dinheiros, em moedas. Mas, cada um no seu quadrado, não é? Vamos lá ver o que os jornais falaram sobre isso tudo? Jornal da Infomoney. Dólar interrompe sequência de ganhos e fecha em baixa, com atenção a Campos Neto. Moeda chegou nesta semana a seu patamar mais elevado em mais de um ano. Em mais de um ano. Mais de um ano. A desvalorização nossa foi, em questão de uma semana, 2 semanas, mais do que um ano. Ok? E aí falou que interrompe a sequência de ganhos e fecha embaixo com atenção a Campos Neto. Por que atenção com o Campos Neto? Jornal da Infomoney. Inflação volta a ser principal fonte de risco da economia global, diz Campos Neto. Em reunião com investidores, Campos Neto, que é o presidente do nosso Banco Central, que o Lula tanto briga e não quer, destacou que a reprecificação em economias emergentes foi intensa nos últimos dias e que a volatilidade global no curto prazo deve aumentar. Volatilidade global no curto prazo, ou seja, instabilidade monetária. Ou seja, problemas seríssimos com câmbio. Só que a Argentina não está tendo esse problema. Porque ela está limpando a casa. Já no Brasil, nós estamos sujando a casa. É uma metáfora, ok? Então precisa fazer interpretação, tá? Jamais o pé da letra. Jornal da Infomoney. Muito bem. Dividendos não entram na pauta do Conselho da Petrobras, dizem fontes. A definição de dividendos será direito na AGO, na AGO é que a gente fala de reunião geral dos acionistas, né? E não no CA, na reunião entre os conselhos, da reunião de conselheiros. Disse uma das fontes sobre condição de anonimato. Ou seja, o dinheiro reservado e o lucro ganho pela Petrobras provavelmente esteja sendo torrado e gasto com essa discrepância do petróleo. Falando em petróleo, deixa eu até ver quanto que está o valor da commodity do barril de petróleo hoje, que me deu vontade de ver agora. Vamos ver. Barril Brent caiu bastante, ó, $86. Tá ótimo, isso é uma bênção divina. Então está começando a querer chegar perto dos $80, aonde volta dentro da normalidade. Foi bom não ter subido? Foi bom. Só que é o seguinte, o dólar está lá em cima, então no que resolve, no que ajuda? Eu acho que em nada, né? A coisa está meio feia. Mas vamos lá. Jornal Reuters. Governo anunciará medidas econômicas na segunda-feira, diz Haddad. Chega até a doer a alma escutar um negócio desse.
O governo anunciará as medidas econômicas na próxima segunda-feira. Disse nessa quarta-feira, ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citando ações na área de crédito que poderiam aumentar o produto interno bruto potencial do Brasil. Ou seja, o Campos Neto acabou de falar que nós estamos entrando num problema de inflação. O Haddad falou que vai explodir o crescimento e o Campos Neto vai fazer o que com a inflação? E o câmbio vai para onde? Como é que vai ser? Cara, posso falar uma coisa para vocês? Eles estão batendo cabeça e quem vai pagar o pato disso aqui chama povo brasileiro. E você quer ver o que já está acontecendo? Vou explicar para vocês. Olha que coisa mais linda. Jornal Folha de São Paulo. Eletrobras propõe cortar salários de trabalhadores em 12,5%. Em vez de aumentar o salário, eles querem cortar. Totalmente contra a legislação. A legislação proíbe diminuir salário. Atual acordo salarial vence neste semestre e eletricitários tentam evitar redução. A empresa diz que se adapta ao mercado e que afetados serão indenizados. A Eletrobras quer cortar o salário de seus funcionários em 12,5% após redução do quadro e do gasto do pessoal. Eles já mandaram gente embora. Reduziu o quadro de gasto de funcionário, diminuiu a quantidade de funcionário, ou seja, quem está trabalhando está tendo que trabalhar mais e ainda vão querer reduzir o salário dos funcionários? Mas, professor, isso tudo está acontecendo após a privatização em 2022. Pois é, tudo isso está acontecendo após a privatização em 2022. Agora tem um porém. Se é uma empresa privatizada, significa o quê? Significa que se ela mandar um monte de gente embora e continuar dando conta de fazer o trabalho que tem que fazer, significa que antes estava inchada, que virou um cabide de emprego. Se eles estão querendo diminuir o salário do povo, significa que está sobrando mão de obra e está assim de gente querendo trabalhar lá na Eletrobras. Mesmo com salário reduzido. Ou seja, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Um pouquinho mais embaixo, bota um pouquinho mais embaixo aí. E aí? E aí? Que é pra gente ver como é que tá as mazelas. Não sei se vocês viram, mas parece que o judiciário, o reinado do judiciário, vai aumentar mais ainda as ajudas de custos, mais ainda os custos para o povo brasileiro. E parece que o rombo vai ser mais 5 bilhões destruindo as contas públicas. A classe judiciária, que já é uma classe que já ganha fortunas frente ao 70% da população brasileira que ganha até 2 salários mínimos. Eu não sei até onde. Nós estamos com um monte de nobres. No reinado brasileiro, nós estamos lotados de nobres, enquanto os plebeus, os pobrezinhos, estão tudo às margens da lama. Tem coisa errada aí. E para piorar, o governo só vai piorando e aumentando custos e custos e custos. Se não bastasse o DPVAT, que vai voltar, Jornal da Infomoney. Placas de veículos poderão voltar a exigir cidade e estado. E nessa brincadeira, o povo vai ter que gastar mais dinheiro para trocar a placa de novo. E não é barato, meu querido. Pode ter certeza que a brincadeira vai bater perto, bem próximo de 300 conto. E aí? E aí, o negócio é chorar. Porque não tem o que fazer. E no meio das anomalias, Jornal da Infomoney. O presidente da Argentina, Javier Milei, pediu união com Lula, diz jornal argentino. Jornal La Nación vê mudança surpreendente na estratégia diplomática da Argentina.
Lula não foi à posse de Milei em dezembro e argentino tirou o país dos BRICS por não querer se associar a comunistas. E agora está ficando amiguinho do Brasil. Por quê? Não sei. O que está acontecendo? E aí? O Lula vai dar o braço a torcer? Ou essa mensagem vai fazer com que o Lula pegue e fale assim, nós não queremos saber de você, e cria mais uma crise aqui no Brasil? E o Milei, se ele for, ele vai chegar e vai falar assim, eu vou tentar levar o leite pro brasileiro, vou tentar levar produtos como trigo e outros produtos para o brasileiro, para baixar os custos dele, para fazer com que os brasileiros consigam comer mais e melhor, os veículos e tudo mais. E aí? A mídia tá mostrando tudo de tudo. Não tem como esconder. Vai pegar mal para os presidentes, né? Teve gente que falou que gostaria que a mídia que sumisse, seria uma bênção. Teve? Calma, nós vamos chegar já. Estratégia interessante do Milei, não? Tô achando ótimo. Folha de São Paulo. Deputados dos Estados Unidos, presta atenção nisso aqui, divulgam decisões sigilosas de Moraes. E citam 150 perfis removidos no X. Uma comissão do Congresso dos Estados Unidos publicou na noite desta quarta-feira uma série de decisões sigilosas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre a suspensão ou remoção de perfis nas redes sociais. As decisões foram obtidas a partir de intimação parlamentar feita à rede social do Elon Musk. E você sabe o que aconteceu? Isso quando o pessoal defendeu o impeachment de Moraes. Olha só, defendeu o meu impeachment, então vou mandar cortar a rede, vou mandar arrancar eles. Como é que é? É um direito constitucional, está na Constituição o direito de nós pedirmos o impeachment do ministro. E quem tem o poder de fazer isso é o Senado, que é votado, que representa que representa a gente. Eu quero que o meu senador que eu votei, ele peça o impeachment. É um direito. Não, corta. Arranca fora. Tira o Ricardo, tira o fulano, tira não sei o quê. Corta. E você quer que eu falo mais para você? O Elon Musk pegou e falou assim, provavelmente tem acontecido a mesma coisa com o Facebook e outras redes sociais. E você acha que vai parar por aí? Vão chamar mais. E você sabe o que estão falando ali? Posso falar para você? O que pode acontecer? Presta atenção. Abre aspas. As condutas noticiadas da entidade ocorreram no contexto dos atos antidemocráticos, nos quais grupos financiados por empresários insatisfeitos com o legítimo resultado do pleito. Ué, se você não pode nem pesquisar, contestar o que foi o pleito, você não pode contestar uma eleição? Claro que pode, deveria. Mas só pode de um jeito, não pode falando na mídia. Ué. Alguns governos estrangeiros estão erodindo valores democráticos básicos e sufocando os debates de seus países. Você só pode falar o que eu quiser. Você não pode falar o que você quer fazer. E aí tá falando que teve censura e tudo mais. Bom, aí, moço, o que está acontecendo que pode acontecer aqui no Brasil? Sabe o que pode acontecer? O Brasil ter cortes, igual os Estados Unidos faz com a Venezuela, por exemplo. Igual os Estados Unidos estão prevendo de fazer contra o Irã. Em colocar restrições, em colocar
uma mão pesada na economia. Aí, querido, você se prepara, porque aí vocês vão ver o que é passar fome. Aí vocês vão ver o que é faltar dinheiro. E vocês acham que isso não pode acontecer? Calma. E aí eu quero ver se os militares vão ficar quietinhos. Aí eu quero ver se os senadores e os deputados vão ficar quietinhos. Ano de eleição. E tá para acontecer agora, em cima das eleições. Já pensou se cria embargos contra o Brasil? Cara, o remédio amargo, não foi isso que vocês quiseram? Vamos tomar, é o fel. E nessa brincadeira, olha só o que me sai a fala. Desculpa, mas isso aqui é uma fala de ditador. Isso aqui é um anti-Estado Democrático de Direito. Ele deveria ser preso pela própria fala dele. Jornal da Infomoney. Abre aspas. Éramos felizes e não sabíamos, fecha aspas. Diz Moraes sobre período sem redes sociais. Se fosse o Bolsonaro falando, cadeia no Bolsonaro porque ele está indo Estado antidemocrático de direito. Quando é ele falando, não, ele é só um desabafo, ele está só vendo como que era melhor antigamente. Bem antigamente não tinha nem ele lá, realmente era melhor sem ele lá e tudo mais. Ministro do Supremo Tribunal esteve no Congresso Nacional para entrega do anteprojeto do novo marco Código Civil e reiterou o apoio à regulamentação das redes sociais. E o cara está insistindo para o Congresso aprovar a regulação da rede social. Tem que acontecer, realmente tem que acontecer. Eu vou falar o que eu acho que tinha que fazer. Rede social deveria ser uma por pessoa. Deveria ter reconhecimento de voz e se bobear até o do polegar no celular. Os dois. Para saber que você é você, para criar uma conta. E aí, depois de criar uma conta, desligou o celular, ligou, tem que fazer apuração. Abriu em outro lugar, tem que fazer apuração. Deixa eu ler você se é você mesmo. Se não for você, esquece. Vou abrir outra conta. Você é você? Beleza. Não é? Não vai ter outra conta. Só essa e a gente sabe quem é você. Porque do jeito que tá, moço, as pessoas vão criando 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 contas e vai só enganando o povo, fazendo trapalhada, só porcaria. Não dá, ninguém aguenta isso aí não. Jornal Correio do Brasil. Ministro do STF recorrem a Lula por apoio na briga com o Congresso. Encontro ocorreu na casa do ministro Gilmar Mendes, vai vendo. Estavam presentes os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, principal alvo de críticas no Congresso. O Lula foi acompanhado dos ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, que era o ex-ministro, e da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Ou seja, reuniu tudo os grandão para conversar com o Lula? O que está acontecendo? Qual é que é? Que raio que está virando isso daqui? Já estão criando uma cúpula? O que vai acontecer? Vai ter um golpe? O que vai acontecer? O que é isso daqui? Isso daqui é igual o 8 de janeiro, cara. Isso aqui já tinha que ser considerado igual ao 8 de janeiro. Se o Bolsonaro fizesse isso, a mídia, todo mundo já ia estar falando, Bolsonaro está querendo dar o golpe, já está querendo montar não sei o que com o judiciário para prender as pessoas, para fazer não sei o que. Iam criar suposições de tudo. Isso pode, Bolsonaro não pode. Isso é dentro da lei. O 8 de janeiro para pegar uma bandeirinha, uma velhinha, a senhorinha pegar uma bandeirinha e falar queremos o Brasil ser liberto, não sei, isso é crime. Cara, isso daqui para mim é perigosíssimo. Isso aqui para mim é um sinal roxo, amarelo. Isso aqui é uma sirene de tsunami. Eu não confio num negócio desse. Olha quem que reuniu. Por que não foi todos os ministros? Por que foi só os ministros indicados pelo Lula? Mais o Moraes e tudo mais? Não tá estranho isso? Tá muito estranho. Tá muito perigoso. Tem caroço nesse angu. E aí?
E aí? E aí, cada um faça a sua reflexão e faça o seu pensamento. A minha função é só jogar pro ar. Cada um pega as suas pecinhas e faça a sua definição dentro do seu íntimo. Mas que eu não estou gostando nada, isso aqui é algo perigosíssimo. Não é perigoso, é perigosíssimo. Vejamos as cenas do próximo capítulo, porque o tsunami tá andando, hein? Tá vindo um dos Estados Unidos, tá vindo de todo lugar. Nós termos embargos e você vai ver o que é desemprego e o que é crise. Aí, moço, que chore quem tiver mais fome. E que Deus alimente quem tiver mais luz. Jornal Reuters. Vamos lá para Israel para a gente encerrar esse trem aqui. Gabinete de Israel aprova plano de 5 bilhões de dólares para reconstruir cidades na fronteira de Gaza. Posso falar o que vai acontecer? O povo de Gaza vai ter uma vida 50 vezes melhor do que tinha antes, vai ter uma estrutura, vai ter proteção e não vai mais ser, como que eu diria, comandados ou reprimidos por milícias terroristas. Israel provavelmente vai anexar isso à cidade de Israel, como fez com a Jordânia. Então vai virar como se fosse uma coisa só. E vai controlar tudo. E vai ter um belo do controle. E esse é o lado bonzinho da história. Agora, o lado ruim da história é, para a gente encerrar. Jornal Reuters. Em Israel, chanceler britânico diz que israelenses decidiram retalhar contra o Irã. Provavelmente vai ser nesse final de semana. Então, meus queridos, rezemos, porque o buraco é um pouquinho mais embaixo. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.